Olha, eu tenho o prazer de entrevistar hoje o deputado e pré-candidato a governo do estado, Danilo Cabral. E quando eu liguei, ele disse: acorda, Marcelo. Bom dia, deputado Danilo Cabral. Já melhorou do Covid, deputado? Bom dia, Marcelo. Rapaz, você já bota a gente no ar ali, eu já vou brincando no meio da entrevista. Mas tudo bom, amigo? Tudo satisfação falar com você, falar com todo o povo do sertão do Pajeú, essa região que sempre me acolheu com muito carinho. Voltei à atividade ontem, rapaz, depois de uma segundo contágio pela Covid, né, na última quarta-feira eu positivei, e aí visitei que foi de recesso de agenda presencial, mas quando eu vinha fazendo exame quase que diariamente para ver quando negativava, quando foi ontem pela manhã, a gente confirmou que tinha superado mais uma vez esse Covid. E aí, retornando à nossa agenda normal. Ontem já participei de diversas agendas, tive com o governador Paulo Câmara, depois a gente foi à cidade de Carpina, fiz uma agenda com o prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, tive um encontro com educadores no fim da tarde aqui em Recife, e à noite uma plenária com o deputado Isaltino, com o deputado Felipe Carreira, a presença do prefeito João Campos, aqui também em Recife. Ou seja, voltando a fazer aquilo que eu gosto, né, que é fazer política, conversando com o povo. Foi dessa forma que eu aprendi a fazer, né, com a Raiz, com o Eduardo, e é isso que a gente tem praticado. Agora, mais do que nunca, né, nesse novo desafio que a gente está na condição de pré-candidato a governador do estado de Pernambuco. Deputado, eu assisti por completo o lançamento da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e de Geraldo Alckmin. Fiquei impressionado. Os discursos de Lula a gente já conhecia, né? Mas eu me impressionei com o discurso de Geraldo Alckmin. Eu tenho certeza que o senhor também assistiu por inteiro. Era para estar lá presente, mas o Covid não deixou, mas terá outras oportunidades. Como o senhor viu os dois discursos? O de Lula, que a gente já conhece, mas eu me impressionei com o discurso de Geraldo Alckmin. Um discurso sereno, um discurso muito profundo, falando sobre resgatar o Brasil. Olha, Marcelo, essa é a terceira ou a quarta vez que eu tenho a oportunidade de acompanhar uma fala do governador Alckmin em eventos do PSB. Né? A gente esteve na filiação dele ao partido, um ato que foi realizado lá em Brasília. Ele esteve presente no Congresso Nacional do Partido, que foi realizado na semana passada, né? E também nessa condição falou lá. E nesse final de semana eu não pude, justamente por conta da Covid, estar participando presencialmente, mas também acompanhei. E esse mesmo sentimento que você está expressando aí, é um sentimento que esteve presente, está presente em todos, né, que viram a fala do presidente Alckmin, do vice-presidente Alckmin, porque de fato ele passa, porque é da natureza dele, a conduta dele, ele é uma pessoa muito, muito serena, muito ponderada, muito cordata. Então é a forma de agir dele, né, esse tipo de conduta. Mas além disso, eu acho que muito importante, além da forma, é o conteúdo, né, que ele tem procurado passar nesse debate. Primeiro, sempre realçando aquilo que é o mais importante, e esse é o papel dele nessa aliança, que o PSB cumpre essa missão, a importância da gente juntar as pessoas nesse momento, que inclusive pode ter algum tipo de diferença menor, em defesa da democracia. Porque, de fato, há um risco da democracia no Brasil. Quem está acompanhando os movimentos feitos pelo presidente Bolsonaro, desde o início do seu mandato, tem visto que ele frequentemente atenta contra a democracia brasileira. Ele sempre coloca em risco essa democracia. Semana que passou, quem pegar os jornais, ligar o rádio, acessar as redes sociais, vai ver que nesse momento está havendo um cabo de guerra entre as Forças Armadas e a Justiça Eleitoral sobre o processo da eleição desse ano. Ou seja, isso são sintomas de que Bolsonaro quer efetivamente lançar uma cortina de fumaça no resultado da eleição, porque ele sabe que vai perder a eleição, e aí quer dizer que a eleição não foi uma eleição legítima. Ou seja, é uma ameaça real à democracia. Quando a gente fala do papel da frente ampla em defesa da democracia, é justamente para evitar isso. E o Geraldo Alckmin é o principal elo, né, efetivamente foi constituído objetivo na constituição dessa frente ampla. Eu acho que esse é o grande papel que ele, inclusive, destaca no conteúdo da fala dele. E a segunda coisa que eu queria destacar, que é um valor muito importante, né? Você vê que ele é uma pessoa muito... que ele expressa
com muita seriedade, por exemplo, a importância dele cumprir um papel, inclusive tendo as diferenças. Ele disse que nós teremos diferenças hoje, podemos ter diferença ontem, podemos ter diferença amanhã, mas nada disso vai alterar absolutamente o papel e a lealdade dele enquanto vice-presidente da República. Isso é uma coisa muito importante, né, porque a gente viu que em outros momentos a gente às vezes vê que o vice-presidente fica conspirando contra o presidente da República, e ele absolutamente, né, se dispõe, até porque não é da história dele isso, a cumprir um papel como esse. Isso permite a gente ter uma estabilidade no país. E o presidente Lula, claro, as falas do presidente nós conhecemos, né, essa história, enfim, que ele sempre fala, enfim, dos valores, da importância, do momento que a gente está vendo no Brasil, do que foi o governo dele, né, dos lados que estão postos nessa eleição. Né, e passou-se até um filme muito didático, né, muito interessante, dizendo quem é quem. Então, acho que está muito claro, o povo brasileiro já sabe qual é o lado que quer, já está apontando aí as pesquisas. Nós desejamos fazer um reencontro do Brasil com os brasileiros, né? Precisamos devolver o Brasil aos brasileiros, e isso vai se dar através da eleição de Lula. Estamos conversando com o deputado Danilo Cabral, pré-candidato da Frente Popular ao governo do estado de Pernambuco. Danilo, como o senhor vê hoje Pernambuco e o Brasil? Pernambuco, o governador Paulo Câmara, com esta pandemia, com a crise econômica, com estados como o Rio e outros estados que deixaram de pagar em dia salários e investimentos, como o senhor vê o governo Paulo Câmara nesses 8 anos, 7 anos e meio? Como o senhor vê, como o senhor faz um balanço? Olha, Marcelo, é uma pergunta muito importante, porque o que nós vamos decidir a partir de 2 de outubro é o que é que nós queremos para o futuro de Pernambuco e para o futuro do Brasil. Nós representamos, e aqui a gente fala na condição de pré-candidato a governador do estado de Pernambuco, da Frente Popular, ou seja, um conjunto de forças políticas que governa Pernambuco desde 2006, né, ali naquela bonita eleição que eu tive, inclusive, o papel de coordenar ela. A gente assumiu com o povo de Pernambuco, em especial com o povo do interior, o compromisso de a gente construir um Pernambuco mais igual, mais equilibrado, que olhasse também para o interior do estado de Pernambuco, né, que gerasse mais oportunidades de cidadania. E o fato é que nesses 16 anos da Frente Popular, a gente tem um conjunto de avanços, né, que efetivamente mudou a vida dos pernambucanos. Eu vou citar apenas um, que eu tive uma relação direta, e você sabe, que é a pauta da educação. A educação de Pernambuco era uma antes de 2006 e é outra hoje. Quem está dizendo isso não sou eu, por ter tido um papel direto na Só abrindo um parênteses, Danilo Cabral. O estado de Pernambuco era no rabo da gata em termos de educação em 2004, 2005. Eram os últimos colocados em 2004, 2005. Quando o então governador Eduardo Campos venceu as eleições, o senhor pegou essa pasta e deixou ela bem na fita, como a gente fala. Mas é isso, você está relembrando o início do que foi o governo de Eduardo na pauta da educação, que eu fui secretário de Educação. Quem está nos escutando aí sabe. Quem está em São José do Egito, quem está em Carnaíba, quem está em Flores, quem está em Brejinho, quem está em Tuparetama, sabe que as escolas do estado não tinham farda, não tinha merenda escolar, não tinha kit didático, escola de tempo integral, que tem hoje em todas as cidades do estado de Pernambuco, tem escola de tempo integral. Qualquer criança, qualquer jovem que quiser estudar numa escola de tempo integral hoje, tem isso como um direito, não é um favor do estado, não. Então, esse é um indicativo objetivo que a Frente Popular de Pernambuco, que foi governada nos últimos 16 anos por Eduardo e por Paulo, mudou a vida das pessoas. A gente fala de educação, como poderia falar de muitos outros temas. E você lembrou muito bem, o governador Paulo Câmara, ele deu continuidade aos avanços que a gente teve do governo de Eduardo num ambiente adverso. Porque ele poderia dizer, não, teve crise econômica, teve a pandemia, tem a crise social, tem a briga com o governo federal que nos ajuda, foi assim com o Temer, foi assim com o Bolsonaro. Vamos deixar essa coisa da educação aqui, vamos parar. Não precisa botar escola em tempo integral agora para todo mundo, não. Mas não, a gente fez e foi o governador Paulo Câmara quem universou o programa de educação integral. A gente está vendo agora, os investimentos estão sendo feitos, por exemplo, no Pajeú, em relação à questão das estradas. Só aí no Pajeú tem 10 estradas que estão sendo recuperadas ou novas construídas. São mais de 200 milhões de reais que estão sendo construídas aí nas estradas aí que passam de Sertânia a Brejinho, de Serra Talhada a Triunfo, né, de Carnaíba a Ibitiranga, né, de Custódia a Iguaraci. Ou seja, tem muita coisa sendo feita, gerando não só
melhoria na qualidade de vida, mas também gerando oportunidade de emprego. Então é em nome dessas transformações que a gente vai conversar com o povo de Pernambuco para falar assim, do que nós fizemos para trás, do que foram os 16 anos de Eduardo e Paulo, para falar da história da Frente Popular, que nós representamos, uma história que vem lá de trás de Arraiz, né, que vem de Pelotas, que vem do Pará, que vem de Jarbas, né, que vem de João Campos aqui no Recife, mas sobretudo para falar do futuro, porque eu acho que é isso também que as pessoas mais esperam nesse momento. É como é que a gente avança ainda mais. E o que nós estamos defendendo é justamente que a gente, primeiro, neste movimento de 2022, a gente promova esse reencontro do Brasil com os brasileiros. Eleja Lula presidente. Por que a gente fala nisso também? Porque a gente sabe da importância que teve, e você vai se lembrar disso também, Marcelo, que o melhor momento que a gente viveu da história recente de Pernambuco foi justamente aquele momento que a gente teve Lula presidente e Eduardo governador. Esse governo de Paulo agora foi um governo muito duro pelo conjunto das crises, mas quando a gente mais cresceu foi quando a gente teve um governo afinado com o governo federal. Infelizmente, Paulo Câmara trabalhou com o governo do presidente Temer, o governo do presidente Bolsonaro, atacando Pernambuco, discriminando, com preconceito, com retaliação. Foi Lula e Eduardo que fez aquela casadinha que mudou tanto a vida dos pernambucanos, né, com ações importantes, os seus programas do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, do Pronatec, do FIES, do ProUni, tanta coisa que chegou pelo governo Lula, das obras estruturadoras, a transposição do São Francisco, que hoje é uma realidade. A água que está chegando a todo o estado de Pernambuco, né, muitas localidades do estado de Pernambuco, está vindo lá de São Francisco, uma obra que durou 200 anos para sair do papel, e foi Lula que fez. Os empregos que chegaram em Pernambuco, a fábrica da Jeep, da Fiat, por exemplo, que é a maior fábrica de automóvel do mundo, poderia ir para qualquer país e bater aqui em Pernambuco. Por quê? Porque teve um esforço conjunto de Lula e de Eduardo para trazer aqui para Pernambuco. Aqui do Brasil, tinha muita gente que queria, já tinha uma fábrica da Fiat lá em Minas Gerais, mas ela veio bater aqui. Por quê? Porque os dois atuaram juntos. Então, essa saudade o povo pernambucano tem desses tempos. E nós voltar a viver esses bons tempos. Porque eu vou ser governador de Pernambuco e Lula vai ser presidente da República. E a partir disso, a gente vai poder construir mais cidadania na vida dos pernambucanos. Deputado, também projetos que o senhor pensa para Pernambuco, questão de saúde e questão de segurança pública. Olha, são dois temas importantíssimos, né? Na verdade, tem um conjunto de situações que a gente tem que dar uma atenção especial. A educação é uma, a gente já sabe, precisa aprofundar isso, você sabe da minha relação com a pauta da educação. E essa pauta da saúde também é uma pauta muito importante, né? Porque ela, de fato, a gente viu aí a importância dela, sobretudo agora na pandemia, né? Quando a gente viu o SUS, e a gente tem que valorizar muito o SUS, né? Que foi quem foi o responsável por salvar milhares de vidas. A gente sabe a condução que teve o governo do presidente Bolsonaro na pandemia. Tem mais de 660 mil vidas que foram perdidas porque a gente teve uma condução irresponsável pelo presidente Bolsonaro. E Pernambuco fez um investimento muito forte na saúde. Só para te dar um dado, em 2020 e 2021, foi o estado do Nordeste com o maior gasto per capita pela saúde. A gente ampliou a rede, a gente melhorou a infraestrutura, a gente levou mais saúde para as pessoas. Só de hospitais, Marcelo, nos últimos 16 anos foram são 8 hospitais inaugurados, ou seja, um hospital novo a cada 2 anos. A gente teve o Miguel Arraes, teve o Pelotas, teve o Dom Helder aqui na Metropolitana, o Eduardo Campos aí em Serra Talhada, né? A gente tem o Fernando Salso Limoeiro, o Hospital de Caruaru. Ontem o secretário Andelon foi dar uma ordem de serviço para o Hospital da Mulher de Caruaru, o Hospital em Nazaré, a ampliação dos hospitais aqui. Ou seja, investimento em UPAs, em UPAs, são equipamentos que estão servindo à população. Nós precisamos melhorar ainda mais esses equipamentos, porque essa interiorização ela ocorreu. Por exemplo, aqui no Recife, que é um hospital que serve a todo o estado de Pernambuco, o Hospital da Restauração. Né? A gente sabe que quando Eduardo construiu os 3 hospitais lá atrás, no primeiro governo dele, começou a construção, era para desafogar o Hospital da Restauração. Hoje tem 3 hospitais novos aqui na borda do Recife, e mesmo assim o Hospital da Restauração, a gente viu recentemente, precisa de avanço. Então, uma medida que nós vamos fazer é a construção de um novo hospital de trauma, porque é muito importante, porque a gente está vivenciando, quem está ouvindo sabe disso, muita gente hoje está tendo acidente, principalmente acidente de moto. Isso está congestionando mais os hospitais, porque um acidente de trauma, a pessoa fica mais tempo internada. Então, esse é um ponto, garantir novas unidades. Então, tem uma coisa, Marcelo, que eu queria falar que é muito importante, sobretudo para o povo do interior. A pandemia também trouxe um legado nessa coisa da saúde. E a gente tem que aproveitar o que de bom
trouxe a pandemia. Levou muitas vidas, isso é o que mais nós lamentamos, mas ela trouxe também algumas inovações na área de medicina. Uma delas diz respeito a essa questão da telemedicina, né? Ou seja, você ter a oportunidade, como já tem muitos países que praticam isso, a China, a Índia, países da Europa, de a gente ter um sistema que use a tecnologia para que a gente possa atender, inclusive, pessoas que estão em lugares distantes, que muitas vezes não têm uma alternativa de até ter determinadas especialidades de médicos, porque nem tem médico para todo mundo no Brasil. Infelizmente, a gente tem uma formação que não atende a toda a demanda, e tem muitas cidades que sequer têm a oportunidade de ter médico. Então, a telemedicina pode ser uma oportunidade para você ter consulta, como diagnóstico, e desafogar, muitas vezes, a média complexidade. Ao invés de uma pessoa ter que sair daí de São José do Egito para fazer um exame aqui no Recife, né, ou fazer uma consulta aqui no Recife, porque não tem um médico aí, não tem um oncologista, às vezes não tem um cardiologista, essas consultas podem ser feitas de modo virtual. A gente usou muito, né, essa ferramenta agora. O Brasil foi forçado a aprender a usar essas ferramentas de tecnologia à distância. E é isso que a gente vai incorporar. Eu quero incorporar a telemedicina como uma alternativa de consulta ou de exames, né, de determinadas especialidades, para que as pessoas possam ter à disposição, onde quer que estejam nesse estado de Pernambuco, esse tipo de atendimento. Então, isso é uma inovação importante que nós iremos também incorporar à saúde do estado de Pernambuco. A questão de segurança, deputado, que... Sim, a questão de segurança é importante você falar também. Esse é um desafio permanente, né? Melhorar a segurança. Nós temos um projeto que foi constituído também lá atrás por Eduardo, que é o Pacto pela Vida, que é a política de prevenção à violência mais efetiva do Brasil. Isso foi reconhecida não por a gente, mas por organismos que estudam esse tipo de modelo. Foi premiado, inclusive, pela própria ONU. E ele continua a dar resultados. Só para te dar um dado, no ano passado, Pernambuco teve a menor taxa de homicídio e de roubo da sua história. Isso foi em 2021. Ou seja, é claro que aqui e acolá você tem que estar permanentemente monitorando e ajustando. O que é um pacto? Eu sei isso porque eu monitorei também o Pacto pela Educação. Conseguiu esse resultado da educação é porque a gente teve um monitoramento do pacto. O pacto significa você ter um diagnóstico preciso do problema. A partir daquilo, você ter ali um conjunto de ações que são planejadas, que trabalham com base em indicadores objetivos. Então, no Pacto pela Vida é a redução de homicídios. Na educação é o IDEB. Pernambuco melhorou do IDEB. Então, se essas coisas não estão funcionando, você planeja ações, você tem que estar permanentemente corrigindo e avaliando e corrigindo. Avaliando e corrigindo. Isso é uma política permanente. Então, o pacto, efetivamente, ela trabalha a prevenção, a repressão, a ressocialização. Ele tem os órgãos operadores trabalhando de forma integrada e ele vem dando, sim, resultado. Precisa melhorar as condições das polícias, a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnica, a polícia científica, valorizar esses profissionais. Agora mesmo o governo acabou de dar um reajuste a essas vias, né? Ou seja, a gente precisa dotar de melhor infraestrutura as delegacias. Tudo isso é um processo permanente, né, de monitoramento desse pacto e que a gente também vai continuar a fazer na questão da segurança pública. Deputado Danilo Cabral, suas considerações finais. A gente tinha combinado 10 minutos, já mais passamos dos 10. Que bom, que é um bom papo. E suas considerações finais, e quando é que vem ao Pajeú para fazer política? Quando é que o senhor está vindo aqui de volta ao Pajeú? Porque o Pajeú é andar o pontapé inicial. A Raiz, Eduardo, era por aqui que começava. É isso. Nós começamos, inclusive, por aí, né? A primeira atividade que nós fizemos, inclusive, do ponto de vista da chamada Agenda 40, foi justamente aí do sertão do Pajeú, em Afogados da Engazeira, onde a gente reuniu um conjunto expressivo de nossa militância. Eu era para estar aí no Pajeú nessa última ida à Serra Talhada, né, porque teve a emancipação de Serra, e infelizmente foi no dia que eu positivei para o Covid e não permitiu estar aí no Pajeú. Mas muito em breve eu quero estar aí no Pajeú de volta, né, que, como você sabe, sempre me recebeu com muito carinho. A minha trajetória política é vinculada ao sertão do Pajeú, porque eu fui deputado federal e sou, graças à generosidade de companheiros que abriram a porta aí desse sertão do Pajeú, já na minha primeira eleição, os companheiros Anchieta Patriota, Marcondes Santana e muitos outros aí, né, que nos ajudaram nessa caminhada. E tenho a certeza, pelas relações que nós temos com o interior, por ser um filho do interior, mas sobretudo com o sertão do Pajeú, por essa relação que nós temos com essa região, eu serei governador de Pernambuco, e essa gratidão só tem uma forma de você devolver, é com o trabalho, é você fazendo aquilo que é
a necessidade e a demanda da região. O Pajeú será uma região que terá uma atenção especial no nosso governo. Se como deputado federal a gente já puder ajudar tanto o Pajeú como governador do estado, eu vou ajudar muito mais ainda o povo do Pajeú. Um abraço, deputado, e quando estiver por aqui, esteja presente aqui para a gente bater um bom papo. Obrigado, Marcelo. Um abraço grande aí, um abraço a todos os seus ouvintes.